A teoria da resposta ao item, também conhecida como TRI, é muito utilizada em vários testes nacionais como forma de correção ou como forma de estimativa da proficiência dos alunos. O Enem usa, o SARESP, que é uma prova do Estado de São Paulo, também usa. Alguns testes internacionais, como o PISA, que é muito conhecido, muito famoso, também usa a TRI como sua forma de correção. É importante que a gente possa, antes da gente estudar sobre a TRI, a gente traçar um paralelo entre a TRI e a TCT. A TCT é a teoria clássica dos testes, é a mais conhecida teoria, né? Todo mundo praticamente usa essa teoria na sala de aula, no dia a dia, não de forma completa, porque ela é bem ampla, mas a base é essa, é corrigir as respostas dos alunos em função do gabarito e somar os scores. Ou seja, se ali na questão 1, o aluno 1 respondeu letra A, ele respondeu corretamente. Então, esse A vai transformar em 1. O D era a questão 2, era a letra D, também respondeu D. 1, a questão 3 também era B, ele respondeu corretamente. E ele errou a questão 4, que seria a letra B, e ele respondeu a letra C. Com isso, a gente transforma aquelas respostas que estavam em letras em números e calculamos o score total. No caso do aluno 1, ele acertou 4 questões, o aluno 2 4, o aluno 3 uma, o aluno 4 3, o aluno 5 2. Mas aí a gente dá um novo passo, que é transformar esse score em percentual de acerto. E quando você olha, você percebe que 2 alunos acertaram 80%, um aluno acertou 60%, um aluno acertou 40% e outro acertou apenas 20% da prova. Essa é uma correção que eu costumo chamar a correção horizontal. Nós precisamos falar da correção vertical, que é olhar para o comportamento do item. Então, olha para as colunas. Olhando a coluna Q1, que é a coluna do item 1, foram 5 respostas e apenas 3 alunos acertaram esse item. Ou seja, o item teve 60% de acerto. Então, qual é a dificuldade do item? A gente coloca 60%, porque ele teve 60% de acerto. O item mais fácil desses 5 itens aí foi o item 3, o Q3, teve 80% de acerto. E o item Q4 mais difícil com 20% de acerto apenas. A partir desse raciocínio, a gente pode classificar os itens em itens difíceis, medianos e fáceis, de acordo com o percentual de acerto que os alunos desempenharam em relação ao item. Itens de 0 a 30% de acerto são difíceis, de 31 a 70% são considerados medianos, e de 71 a 100% de acerto são itens considerados fáceis. Bom, a TCT ela tem muito mais detalhes, mas não é o objetivo desse vídeo falar sobre a TCT, só para dar uma noção de como que ela funciona, para que a gente pudesse entender a TRI. Então, veja, a TRI, enquanto a TCT ela calcula a dificuldade dos itens após a aplicação da avaliação, a TRI ela precisa calcular a dificuldade dos itens antes da aplicação final. Por isso ela faz uma calibragem dos itens. Então, o que seria essa calibragem do item? Calibrar o item diferentemente do que acontece na TCT, que você aplica a prova, depois da prova pronta, você calcula a dificuldade de cada item. Você viu no exemplo anterior, um item que foi muito acertado, teve 80% de acerto, e teve um item mais difícil, que foi 20% de acerto. Aqui, na TRI, é um pouquinho diferente, porque você precisa saber a dificuldade do item previamente, antes de aplicar a avaliação. E para fazer isso, você precisa fazer uma pré-testagem. Como que funciona a pré-testagem? Você pega os itens e oferece para uma amostra representativa da população, e a população responde esses itens, e depois você vai saber qual foi o comportamento dos itens previamente. Um grupo, é como se você fizesse a aplicação da prova, não da mesma prova, porque não precisa ser a mesma prova. Você aplica e calibra os itens. Uma vez que você aplicou e já sabe qual foi o desempenho de cada item, um é mais difícil, outro é mais fácil, você coloca esses itens numa régua, como essa que tem aí na frente, onde o item 1, que é o mais fácil de todos, está ali na base 50, o item 5, que é o segundo mais fácil, vai para a base 100, numa escala que nós construímos, e aí vai um por um, você coloca item por item de acordo com essa escala que nós
estipulamos, que nós arbitrariamente construímos. Então nós temos a ordem, embora a prova foi aplicada item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, esses itens não necessariamente estão na mesma ordem de dificuldade. Perceba que o item 5 é o segundo mais fácil, já o item 4 é o mais difícil. Uma vez que esses itens agora estão calibrados, a gente submete esses itens aos alunos. E aí eu tenho aí um grupo de alunos que vai responder esses itens, de acordo com a dificuldade de cada um deles. Então o aluno primeiro, a Ana, ela fez o primeiro, ela acertou, o segundo ela errou, o terceiro ela erra também, o quarto ela errou, e ela acertou o quinto item. Então qual é a proficiência da Ana? A Ana está ali, basicamente na proficiência 100. A gente vai fazer a Carol. A Carol acertou o primeiro, acertou o segundo, acertou o terceiro. Ela chegou no quarto, que é o mais difícil, ela errou. Opa, foi pro quinto, ela acertou. Então a Carol vai estar mais ou menos onde? Ela está ali na 250, que é onde ela alcançou mais. E com isso a gente tem a Ana com 100, a Carol com 250. E a gente faz essa avaliação para todos os alunos. E todos eles vão vão pontuando e vão se classificando, vão se posicionando de acordo com o conhecimento que eles têm em cada item. Então perceba que a gente tem ali uma situação onde a Ana, como acertou apenas o primeiro item, o primeiro e o segundo, o primeiro e o quinto, né, ela está ali classificada com 100 pontos. Por outro lado, o Daniel e a Mel acertaram todos os itens e estão classificados no 350 pontos. Então, de acordo com o desempenho do aluno, ele é estimada a proficiência dele. Mas é claro que algumas perguntas vêm, né? O Pedro e a Carol, será que eles não poderiam estar no 300 no lugar do 250? Será que a Mel e o Daniel não poderiam estar no 400 ou no 450? Poderiam, mas eu não tinha itens que avaliasse o 300, nem que avaliasse o 400 e o 450. Então, eu preciso aumentar a precisão do meu instrumento. E como que a gente faz isso? Como que a gente aumenta a precisão do instrumento? A gente aumenta aumentando a quantidade de itens. Eu usei apenas 5 itens para cobrir todo um espectro de dificuldade. Para isso, para que eu consiga cobrir esse espectro de dificuldade, eu tenho que aumentar a quantidade de itens e dessa forma eu vou ter mais detalhamento. Provavelmente, se tivéssemos mais itens, como está na figura agora, nós não teríamos o Pedro e a Carol com a mesma nota, né? O Daniel e a Mel com a mesma nota. Teríamos notas diferentes, posicionamento diferente nessa escala de proficiência. Bom, só que tem mais um detalhe. No exemplo que a gente deu até agora, são exemplos fictícios, onde os alunos acertam exatamente as fáceis, as difíceis, numa ordem bem certinha. Mas na vida real, a gente sabe que não é assim que funciona. Na vida real, os alunos acertam itens difíceis, erram itens fáceis, não seguem uma sequência normal. Então, eu vou agora mostrar para vocês alguns casos de situações onde os alunos submeteram-se a uma avaliação na vida real. Como que funcionou, tá bom? Bom, já aconteceu comigo, imagino que já aconteceu com você também, já fazendo uma prova de múltipla escolha, eu errar, é uma questão que eu sabia, por uma questão de confusão, e acertar algo que eu não sabia, simplesmente porque eu chutei a questão certa, a alternativa certa. A TRI, ela de uma certa forma, ela prevê isso no seu algoritmo. Ela tem uma forma de correção que ela trabalha com probabilidade de acerto de algumas questões. Então não vamos entrar nos detalhes da probabilidade e dos cálculos, mas é importante que você saiba disso. E isso faz com que, muitas vezes, alunos que tenham acertado a mesma quantidade de itens numa avaliação tenham notas diferentes, mesmo que tenham acertado a mesma quantidade, o mesmo percentual de acerto. Isso é logicamente facilmente explicado através da TRI e é isso que eu vou mostrar para você agora. A imagem que você está vendo aí na tela agora é a imagem de uma régua de uma avaliação que foi feita alguns anos atrás. Nessa avaliação, à esquerda estão os itens mais fáceis, à medida que nós vamos por meio são itens mais intermediários, medianos, e à direita estão itens mais difíceis. À medida que os itens vão caminhando da esquerda para a direita, você vai vendo que a linha colorida ela tem números que representam a dificuldade de cada item posicionados nesta régua. Como eu já expliquei para vocês, esse posicionamento de cada item nessa régua
ele é feito previamente através do pré-teste, quando oferecemos ou ofertamos esses itens para parte da população representativa, e aí a gente calibra esses itens nessa régua, nessa escala. Então os alunos começam a fazer a avaliação. Eu vou mostrar para você um primeiro caso de um aluno que se submeteu a essa avaliação. Ele acertou o primeiro e o segundo itens, que são os mais fáceis da prova. Daí ele erra 7 itens na sequência de facilidade e acerta 2 itens que estão intermediários. Ou seja, ele acertou 4 itens. Desses 4 itens, 2 eram muito fáceis, que já esperava-se que ele acertasse mesmo, mas o fato de ele ter errado esses 7 itens não era muito esperado esse padrão de comportamento que ele acertasse esses outros 2 itens tão distantes daqueles que ele acertou previamente. Isso torna um padrão não muito comum. A TRI ela tende a fazer uma correção dessa proficiência. Então a proficiência estimada dele foi de 157 pontos. Levou em consideração os 2 acertos e levou em consideração os outros 2 acertos também, porém dando menos valor para esses 2 acertos que foram os acertos intermediários. Agora veja um outro caso. Esse outro caso, esse aluno também acerta 4 itens, apenas 4, mas ele acerta os 2 primeiros fáceis, erra o terceiro, acerta o quarto fácil, erra os outros 3 e acerta um outro mais à frente. Então veja, é um padrão de resposta um pouco mais coerente do que o aluno anterior. Por isso ele acaba tirando uma nota maior. Enquanto o anterior tirou 157, esse tira 171. Veja que devido ao padrão de resposta. Vamos ver um outro caso. Esse aluno agora, ele acerta 5 itens, no lugar do anterior, que acertou 4, os outros 2 anteriores acertaram 4 itens. Esse acertou 5. Como o próximo item que ele acertou também está, o novo item acertado está próximo daqueles que ele acertou anteriormente, está dentro de um padrão de resposta, está dentro de uma coerência. Então ele aumenta a nota dele, vai para 177. Agora eu vou mostrar um outro aluno que acertou também 5 itens, mas com padrão de resposta diferente. Olha, esse também acerta 5, mas o quinto e último item que ele acerta é o item mais difícil da prova, o último item da escala. É completamente incoerente isso. Então veja, ao contrário daquele que tirou 177, a nota dele recua para 168. Por quê? Porque o padrão de resposta dele não contradiz, ou melhor, não coincide com o que deveria acontecer. Veja, vamos colocar os 4 alunos juntos. O primeiro aluno, que tirou 157 pontos, porque acertou 4 itens, 2 fáceis e 2 intermediários. Na sequência, nós vamos lá para cima pela ordem de nota, né? O que acertou 5 itens com uma certa incoerência. Ele acertou 3, os 4 mais ali próximos da facilidade, e um quinto que é o mais difícil da prova. Não faz muito sentido isso. Depois a gente tem aquele que acertou 4 itens com coerência, um pouco mais de coerência, 171 pontos, e aquele que teve a maior nota dos 4, que é de 177 pontos, que acertou 5 itens com um pouco mais de coerência também. Então, assim que funciona a teoria da resposta ao item. Ela leva em consideração algumas coisas importantes. Além da dificuldade do item, quais itens você acerta e qual é o padrão de resposta que o aluno obteve, desempenhou nesse processo de obtenção da estimativa da sua proficiência. Concluindo, então, qual é o meu conselho para um aluno que vai fazer a avaliação que vai utilizar a TRI como forma de correção? Preocupe-se, no primeiro momento, em responder todas aquelas questões que são fáceis, aquelas que ele sabe. Ele tem que ter certeza que está acertando. Porque a partir daí, tudo que ele acertar daí para frente, mesmo que seja com chute, vai entrar como bônus para ele. E o bônus vai ser mais valorizado quanto mais questões fáceis ele acerta, porque ele já criou uma base de resposta. Ou seja, a teoria da resposta ao item privilegia um melhor padrão de respostas. Quanto melhor esse padrão de respostas, mais nota ele vai alcançar, mais proficiência ele vai ter a partir dessa avaliação. É isso aí, um abraço a todos, fique com Deus.